Meu povo amado, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer nessa manhã uma palavra maravilhosa para o seu coração e que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos ler uma palavra. Antes de ler essa palavra, eu quero dizer para vocês que perdoe pelo barulho, certo? Aqui tem um lourinho abençoado que está feliz hoje. Aleluia. Diz assim, lá em Provérbios 29, primeiro. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente será destruído sem que seja avisado. Aleluia. Meus irmãos, quando ele fala que o homem muitas vezes é repreendido por alguém, ele endurece o coração. E o que acontece quando ele endurece o coração? Ele será destruído. Ele será destruído sem que seja avisado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu chego pro meu irmão e digo assim, rapaz, tu não vai comprar droga de alguém porque os caras vêm cobrar. Tu comprou e não pagou, os caras vêm cobrar. E aí ele não me dá ouvido. Ele não tá nem aí para o que eu falei para ele. Ou seja, o coração dele estava endurecido a ponto de não ouvir a minha repreensão. Eu repreendi ele para que ele não fosse comprar droga, né? E depois ele não venha, não venha, né? Isso a gente já sabe. Ser cobrado depois. E aí o que acontece? Por não ter me escutado, os homens vieram e cobraram a sua dívida. Eu estou colocando uma pessoa envolvida, né, no mundo das drogas, porque hoje em dia é o que mais acontece, né, irmãos? Pessoas são avisadas que se comprar tal coisa de alguém e não pagar, vai ser cobrado, né? E muitas das vezes até com a própria vida. E as pessoas, às vezes, ela não ouve. Ela acha que a pessoa tá se metendo demais na vida dela e que não precisa, né, de conselhos de ninguém, porque ele já é grandinho, ela já é grandinha e pode se virar, né? É isso que as pessoas falam. Mas quando eu digo para você, aleluias, que você precisa de um conserto espiritual para que as coisas na sua vida ela venham a ocorrer bem, é porque eu quero que você passe a ter uma vida totalmente transformada pelo poder dessa palavra. Irmãos, palavra nenhuma de ser humano muda ninguém. Não adianta de nada eu chegar para você que sem a palavra de Deus eu começar a falar de coisas que não vai trazer nenhuma mudança para a sua vida. Mas quando eu trago a luz da palavra para o seu coração, eu compreendo que se você ouve, se você abre o seu coração para que a palavra comece a penetrar, pode ter certeza que de alguma forma a mudança vai vir. Você vai começar a sentir a transformação de dentro para fora. Um certo dia Jesus estava na sinagoga e ali os fariseus começaram, na realidade não era nem na sinagoga, era na casa de alguém. E essa pessoa convidou Jesus para comer. E quando Jesus estava ali com os demais, os fariseus, que eram os religiosos da época, olha só o tamanho do perigo, você que é religioso.
Você vê coisas nas pessoas que não tem lógica. E um dos fariseus chega até um dos discípulos de Jesus e diz: o teu mestre, que se diz ser santo, que se diz ser um homem de Deus, come sem lavar as mãos? Porque era uma tradição deles na época. Eles tinham que, antes de comer, que na verdade está certo, né? Mas vocês vão entender depois o que Jesus diz. Que antes de comer temos que lavar as mãos, porque a gente pega uma coisa e outra, tem bactérias, né? Mas Jesus, olhando para o fariseu, para o religioso, ele diz: o que faz o mal na vida de um ser humano não é o que entra. Porque o que nós comemos, ele sai, né? Ele sai. Mas o que faz o mal, o maior mal que faz um ser humano, é aquilo que sai daqui, ó, do coração. Então o maior mal vem de dentro para fora, não de fora para dentro. O que ele queria dizer? Que não tinha importância nenhuma dele comer com a mão suja, porque aquilo iria descer, iria sair. Mas aquilo que estava aqui, ó, armazenado no coração, a maldade, a impureza, aí sim, isso aí fazia mal. Que era o que estava saindo do coração do fariseu, né? O apontamento, o julgamento, aleluia. Porque eles se sentiam, eles se achavam muito santarrão, né? E por se achar tão santo, julgava aquele que era mais santo do que eles. E Jesus deu uma resposta precisa a eles, dizendo que eles precisariam, não era só lavar as mãos, porque todos nós precisamos sim de fato lavar as mãos para comer, mas eles precisariam lavar o coração, estava impuro, cheio de maldade, de intenções erradas. E isso é perigoso, irmãos. Então, um homem que é repreendido, mas não valoriza a repreensão, ele acaba caindo na cilada do mal. E para me encerrar esse vídeo, eu vou ler o versículo 2. Quando os justos se engrandecem, olha só, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo perece. O que é que ele quer dizer aqui? Que quando alguém que o povo ama está no poder, o povo fica feliz, porque tem uma pessoa ali que eles amam, né? É tão bom quando você gosta de alguém que está dominando alguma coisa, que está à frente de alguma coisa, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa amada por todos. Mas quando tem alguém má no poder, pessoas que querem o seu fígado, o seu coração, né? Pessoas que pisoteiam em você, que menosprezam você. Você vai gostar de uma pessoa dessa? De forma nenhuma. É isso que ele está dizendo. Que quando o justo, uma pessoa amada, está governando, todo mundo fica feliz. Mas quando tem alguém que pisoteia, que judeia, que fere, aí, meu, não tem condição da pessoa se alegrar, não. Então que essa mensagem nessa manhã, ela possa infiltrar o seu coração, que ela possa fazer morada dentro do seu coração. Jesus quer transformação, Jesus quer mudança. Jesus, ele faz aquilo que eu não posso fazer. Jesus, ele entra onde eu não posso entrar, e ele muda o que eu não posso mudar. Se você nessa manhã anda triste, cabisbaixo, desiludido, ei, para um pouco. Coloca seu joelhinho no chão, o Senhor vai te ouvir. Não se importe aonde você esteja, ou o que as pessoas vão achar ou pensar da sua vida. Não se importe com as pessoas. Se importe com Jesus. Pergunte o que ele acha, o que ele pensa a seu respeito. Isso sim deveria acontecer conosco. De olhar para o céu e dizer: Senhor, o que o Senhor pensa da gente? O que o Senhor pensa de mim?
O Senhor está se agradando de mim? A minha vida, ela é uma vida notável aos seus olhos? Fale assim com Cristo, que pode ter certeza que Ele vai te responder. Amém? Receba essa mensagem nessa manhã e seja abençoado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aquele beijo no seu coração.